Olá. Livre-arbítrio. Hum. Temos ou não temos? É daquelas perguntas que anda connosco há séculos. Será que escolhemos mesmo, sei lá, o que vamos jantar? Ou o nosso caminho na vida? Ou há assim uns fios invisíveis a puxar? Temos aqui material interessante para explorar isto. Desde Santo Agostinho, passando por debates filosóficos, determinismo, liberdade, e até o que a neurociência e a psicologia mais recente nos andam a dizer. Vamos lá tentar perceber o que é que se passa aqui. Exatamente. E o desafio, acho eu, é tirar destas fontes todas aquilo que ainda faz sentido hoje para a nossa ideia de escolha e principalmente de responsabilidade. Porque é que isto continua a importar tanto? É isso que vamos tentar investigar aqui, nesta nossa análise. Ok, então, começando lá atrás. Agostinho, a ideia dele, se bem me lembro, era que o livre-arbítrio era um presente de Deus, para escolhermos o bem, certo? Mas que nós, muitas vezes, fazíamos asneira com ele. Isso! Mas o ponto crucial para Agostinho, e este é interessante, era a luta contra a ideia dos maniqueus, percebes? Aquela visão de que somos meros peões entre o bem e o mal. Para ele, não. A capacidade de escolher, mesmo que seja escolher mal, é que nos define. É o que torna a justiça, seja divina ou humana, sequer pensável. Sem escolha não há mérito, não há culpa. É mesmo a afirmação da nossa agência. Faz sentido, faz sentido. Mas isso leva-nos logo àquela tensão clássica. Se tudo no universo segue leis de causa e efeito, como é que as nossas ações escapam? É o determinismo a bater à porta, não é? Precisamente. O determinismo, na sua forma mais radical, diria que as nossas escolhas são só mais um elo numa corrente. Uma corrente inevitável, talvez desde o Big Bang. Tudo causado. Por outro lado, tens o libertismo, que defende o contrário. Que nós somos especiais. Que podemos começar coisas novas do nada, independentemente do passado. Que somos autores. Hum. E depois há aquela tentativa de meio termo, o compatibilismo. Como é que isso funciona mesmo? Parece querer o melhor dos dois mundos. É uma perspectiva, bem, mais subtil. Filósofos como o Hume, por exemplo, argumentaram que a liberdade que importa não é a ausência de causa, mas sim a ausência de coerção, de alguém nos obrigar. Se agimos segundo a nossa vontade, sem sermos forçados, então somos livres nesse sentido, mesmo que a nossa vontade tenha sido ela própria causada por coisas anteriores. A liberdade seria compatível com as causas internas. Ok. Agora, a grande questão é: essa liberdade é compatível? É a liberdade que nós sentimos que temos, Hum. aquela que valorizamos? Pois, a filosofia debate isto há séculos, mas não estará a ciência moderna a dar uma resposta mais concreta? Estou a pensar naqueles estudos de neurociência. O cérebro decide antes de nós, não é? Sim, o estudo do Benjamin Libet é incontornável nisso. Mostrou atividade no cérebro ligada ao movimento simples antes da pessoa sentir que tinha tomado a decisão de o fazer. Isto obriga-nos a questionar não só quando decidimos, mas se a nossa sensação de eu decidi é mesmo o que causa a ação, ou se é só uma história que a nossa consciência conta depois, uma espécie de ilusão. É a grande provocação da neurociência, sem dúvida. E não é só o cérebro. A psicologia também mostra como somos influenciáveis. Lembro-me daqueles exemplos quase cômicos. Juízos mais severos antes de almoçar. Ou o cheiro numa sala a mudar opiniões políticas. Até o stress da nossa mãe na gravidez pode influenciar como reagimos mais tarde. Parece que estamos sempre a ser empurrados por coisas que nem sequer notamos. Exato, exato. Todos esses fatores biológicos, ambientais, culturais, a nossa história pessoal única, mostram que mesmo que não sejamos uns robôs pré-programados, a nossa liberdade não é ilimitada. Está sempre condicionada, situada. Cada um de nós funciona dentro de um contexto muito específico que molda as nossas opções, as nossas tendências. A ideia de uma escolha feita assim, num vácuo, parece cada vez menos realista. Hum. Então, a pergunta é inevitável. Se somos assim tão influenciados quase empurrados, como é que fica a responsabilidade? Se calhar, aquela pessoa que errou não teve tanta escolha como nós pensamos. Isto, isto abala as bases da ética, da justiça, não? É o nó górdio, lá está. Toda a nossa estrutura social, legal, ética, assenta na ideia de que somos responsáveis. Os compatibilistas, por exemplo, diriam que a responsabilidade se mantém se a pessoa agiu de acordo com as suas intenções, com os seus valores, mesmo que influenciada. Outras perspectivas
focam mais na importância de assumir as consequências. Independentemente das influências, temos de ser responsáveis pelos resultados, até para a sociedade funcionar e para nós crescermos. E é curioso ver como outras culturas lidaram com isto ao longo do tempo. No mundo antigo, os gregos, os nórdicos, falava-se do destino, das moiras, das nornas, mas mesmo assim havia heróis, havia deuses a agir, a tentar mudar as coisas. Havia agência ali no meio. Sim, e nas tradições orientais tens o karma, que liga causa e efeito de forma muito forte. Mas a libertação, o nirvana, vem precisamente de despertar a consciência sobre as próprias escolhas e sair desse ciclo. A tensão está sempre presente. Claramente, não saímos daqui com um sim ou não definitivo. Filosofia, ciência, diferentes tradições, cada uma acrescenta mais uma camada. É um puzzle fascinante e, se calhar, interminável. Talvez a questão mais útil hoje não seja tanto provar ou refutar o livre-arbítrio de forma absoluta. Se calhar o mais produtivo é pensarmos em como podemos, vá lá, aumentar o nosso grau de liberdade real. E como, olha, talvez paradoxalmente, através do autoconhecimento. Quanto melhor percebermos as nossas próprias influências, as inconscientes, os automatismos, os condicionamentos sociais, psicológicos, maior a nossa capacidade de parar, refletir e agir de forma mais consciente, mais deliberada. Será que a consciência dos limites da nossa liberdade é, na verdade, o primeiro passo para a conseguirmos expandir um bocadinho? Esta ideia continua a dar voltas na cabeça. A liberdade parece que quanto mais pensamos nisto, mais complexo fica. E ficou aquele paradoxo a pairar. Será que a chave para sermos mais livres é precisamente termos mais consciência dos nossos limites? Parece um contrassenso, mas será que é por aí? É uma questão fascinante, sim. E olha, as fontes que temos aqui, desde filosofia antiga, moderna, psicologia até neurociência e mesmo reflexões sobre criatividade, resiliência, tudo parece tocar nesse paradoxo. Ok, então vamos lá tentar. Desfazer este nó. A missão é explorar se essa consciência dos limites é mesmo o primeiro passo para, quem sabe, alargar a nossa liberdade. Certo. Então, que limites são estes, afinal? A nossa biologia, a educação que tivemos, aquele determinismo que alguns filósofos falavam. Sim, a ideia de que tudo tem uma causa. Spinoza, por exemplo. Exato. E depois os nossos padrões psicológicos, impulso, que nem sempre controlamos, até a ideia mais antiga de destino. E mesmo filósofos como Sartre, que dizem que estamos condenados a ser livres. Quer dizer, isso gera uma angústia, como descreveu o Rollo May, que quase parece um limite em si mesma. Exatamente. A ideia de uma liberdade assim, absoluta, sem amarras. Parece difícil de sustentar, vendo bem as coisas. Claro que temos a capacidade de escolher, isso sim. Vários pensadores focam nisso. Temos a liberdade para, como dizia o Berlin, a liberdade positiva de agir racionalmente, o poder de nos autodeterminarmos, como encanta o Agostinho, mas isto acontece sempre dentro de certas condicionantes. Umas são externas, claro, coação, falta de oportunidades, o que o Berlin chamou liberdade negativa, a ausência de impedimentos. E outras são internas, a nossa psicologia, a biologia, a nossa própria ignorância, como dizia o Spinoza, ou até a má-fé de que falava Sartre, essa autoilusão, ou a angústia neurótica, aquela que paralisa. Pois, E depois há ainda a sugestão da neurociência, com Libet ou Wagner, de que a nossa sensação de controle consciente pode ser, bem, em parte uma ilusão ou algo construído depois. certo. Mas se estamos assim tão enredados nestes limites todos, como é que ter consciência deles ajuda? Não é só deprimente ficar a olhar para as grades? É precisamente o contrário. É um ponto vital. O Rollo May, por exemplo, ele ligava a angústia diretamente à potencialidade. Ah, sim. Sim, sentimos-la porque há uma possibilidade a abrir-se, uma escolha, mesmo que essa escolha ameace aquilo que somos agora. Enfrentar essa angústia normal, a tal que não paralisa, mas que surge com a escolha, encará-la conscientemente é visto como construtivo. Então, a consciência não é só ver as grades da cela, é talvez perceber como funciona a fechadura. É isso. Pode ser uma boa analogia, sim.
Várias fontes ligam diretamente a autoconsciência à liberdade. Conhecer as nossas tendências, os nossos automatismos, algo que a psicologia e a neurociência exploram muito. Certo. Isso não os elimina magicamente, claro, mas permite a reflexão, a crítica, talvez até aquele veto consciente de que falava o Libet. É a diferença entre ser levado pela corrente sem saber ou tentar navegar conscientemente. O Agostinho sugeria que, para nos virarmos para o bem supremo, precisamos de estar cientes da atração dos bens menores, não é? Uhum. E o Sartre diria que escapar à má-fé, a essa autoilusão, exige reconhecer a nossa liberdade e a tal angústia que vem com ela. E olha, aqui a coisa que fica mesmo curiosa. Os limites podem até estimular a criatividade. Há exemplos como Newton, Shakespeare, até o Dr. Seuss, Sim, é verdade. que criavam coisas incríveis dentro de regras de constrangimentos apertados. Parece que demasiada liberdade, um vazio total, pode até paralisar. Os limites dão umas âncoras, forçam soluções novas. Totalmente, se calhar, a liberdade não é ter ausência de limites, mas sim trabalhar criativamente com os limites que temos, ou até os que escolhemos. Exatamente. Transformar a adversidade, adaptar-se, encontrar força dentro dos desafios. Isso reenquadra a liberdade, não é? Já não é uma fuga aos limites, mas sim a qualidade do nosso envolvimento com eles. É aquele paradoxo liberdade versus destino do meio. Pois, se a liberdade é autodeterminação, como em Kant, ou autocriação, como em Sartre, então compreender a matéria com que trabalhamos, os nossos aspectos determinados, a nossa paisagem psicológica, o contexto social, parece essencial. É passar de ser passivamente definido pelos limites, o que pode levar à angústia neurótica, à má-fé, para ativamente moldar o caminho dentro deles. Viver a angústia normal, procurar a autenticidade, construir resiliência. O autoconhecimento. Exato, quanto mais te conheces, mais livre és. Torna-se a ferramenta para alavancar e não apenas reconhecer as restrições. E isto, claro, possibilita a responsabilidade. Deixa de ser só sermos joguetes de causas ou do acaso. Então, resumindo isto tudo, parece que reconhecer as nossas correntes biológicas, psicológicas, sociais, não é o fim da liberdade. É, se calhar, o início de uma liberdade diferente, mais ancorada na realidade, talvez. Mais criativa e responsável. E a liberdade não é uma posse estática, algo que se tem ou não. É mais um processo contínuo, uma prática. Uma prática de consciência e escolha dentro da teia inegável de causalidade e constrangimentos em que vivemos. A expansão talvez não seja quebrar todos os limites. Isso pode nem ser possível. Mas talvez seja aumentar a nossa capacidade de navegar por eles com significado, de escolher como nos relacionamos com eles. Se a liberdade floresce neste confronto com os limites, se calhar o próximo passo não é só a consciência, mas escolhermos deliberadamente certas restrições, assim como fizeram os artistas ou os escritores, para ver que novas possibilidades daí emergem. É uma ideia provocadora. O que aconteceria se aplicássemos isso às nossas vidas? Se a liberdade realmente ganha força quando confronta os limites, será que o passo seguinte é mesmo esse? Quer dizer, escolhermos nós certas restrições. Não só ter consciência delas, mas impô-las de propósito, para ver o que é que acontece. Olha, é uma ideia fascinante, sem dúvida. Porque muitos criadores impõem regras a si mesmos, não é? Sim, sim. Um soneto tem de ter 14 versos, um pintor pode escolher usar só 3 cores, um músico compõe dentro de uma estrutura rígida. Parece limitar, mas... Mas na prática funciona muitas vezes como um motor criativo, certo? Exatamente. Funciona como um desbloqueador às vezes. Ok. Vamos explorar isso. Mergulhar a fundo nesta ideia. A própria arte, em si, já é uma limitação voluntária. Correto. Aquela visão do Albert Camus, sabes? A arte como uma revolta contra o absurdo da vida. Certo? Mas, curiosamente, essa revolta implica escolher, implica limitar. O artista pega numa fatia da realidade, que é caótica, ignora o resto e dá-lhe forma, dá-lhe ordem, dentro da obra. Uhum. Como um pintor que isola o objeto na tela. Exato. Ou um escritor que se foca só em certas personagens ou num período de tempo muito curto. É quase como criar um micro-universo com regras próprias. Mas a faísca, o estímulo, vem só desse enquadramento, dessa moldura? Ou vem também da tensão de querer ir além dela, da transgressão? Essa tensão é fundamental. Ok. Que o desejo humano, para existir, para ter força, precisa de um limite para desafiar. A transgressão não apaga a regra. Pelo contrário, ela reafirma-a, de certa forma. Percebo. É nesse jogo de empurrar a fronteira que se encontra uma intensidade especial, um gozo, como diria o Lacan.
Uma espécie de prazer intenso que vem precisamente do ato de desafiar. Não só enfrentam limites legais, sociais, físicos, como me parecem, bem, abraçar ativamente o risco como parte do processo criativo. Isso é fascinante. É mesmo isso. A adrenalina, a criatividade que brota da falta de meios. É uma escolha deliberada de operar dentro desses limites e, ao mesmo tempo, contra eles. Mas parece um contrassenso, não é? Achas? Tipo, como é que ter menos opções pode levar a mais criatividade? Um exemplo muito bom, muito visual, o de um professor que pede a uma aluna que estava bloqueada perante a ideia de escrever sobre uma rua inteira para escrever apenas sobre um único tijolo dessa rua. Ao reduzir drasticamente o foco, a criatividade dela desbloqueia e ela acaba por escrever páginas e páginas. Incrível. Ou um músico com uma guitarra de poucas cordas que inventa algo totalmente novo. A falta de opções infinitas pode forçar a engenhosidade, obrigar a encontrar soluções inesperadas. Faz sentido. Se calhar, do ponto de vista psicológico, escolher as nossas próprias barreiras ajuda a concentrar a energia. Evita aquela paralisia de ter demasiadas escolhas, não é? Sem dúvida. Evita a dispersão. E talvez haja mesmo um certo prazer em dominar uma tarefa difícil ou muito restrita. Exato. A figura mítica de Sísifo, condenado a empurrar a pedra eternamente. O Sísifo. Camus sugere que Sísifo pode encontrar sentido e até uma forma de felicidade na sua tarefa repetitiva ao encará-la como a sua revolta consciente contra o destino. Tal como o artista que descobre novas avenidas, novas possibilidades dentro das regras que aceitou ou que lhe foram impostas. O ato de criar, mesmo confinado, torna-se uma afirmação de liberdade. Portanto, resumindo assim a ideia, parece que a criação floresce nesta dança constante com os limites, quer sejam externos ou autoimpostos. A restrição não é obrigatoriamente inimiga da liberdade criativa. Pelo contrário, pode ser a faísca ou ponto de partida. A ideia transversal na pesquisa é essa. A transgressão e a inovação não surgem do nada, do vazio, mas sim da existência de algo para desafiar, para contornar, para redefinir. Os limites dão forma e, ao mesmo tempo, convidam a ir mais além. Bem, fica então a questão para quem nos ouve refletir se abraçar ou mesmo escolher limites pode potenciar a criatividade na arte e até ser uma forma de afirmação pessoal, como vimos aqui. Será que aplicar restrições voluntárias noutras esferas da vida, sei lá, no trabalho, nos nossos hábitos diários, na gestão do tempo, poderia também, talvez de forma inesperada, abrir portas a novas formas de descoberta? Ou até uma liberdade diferente? Parece que quanto mais se escava, mais complexo fica. Estava aqui a pensar, e se a própria busca, a própria crença nele for o mais importante? E se for assim uma espécie de ilusão útil? É uma boa pergunta. A função da crença em si. Mesmo que a nossa sensação de controle absoluto sobre as ações seja talvez menos sólida do que julgamos, será que cumpre um propósito fundamental? Para nós e para a sociedade, precisamente, podemos começar por aí, por essa tensão desconfortável, não é? Entre o que sentimos e o que a ciência parece indicar. Experiências de neurociência, como as clássicas do Benjamin Libet ou outras mais recentes, sugerem que o nosso cérebro mostra sinais de ter tomado uma decisão antes de nós termos consciência dela. Antes. Quer dizer, a ação começa lá nos bastidores neuronais e a nossa consciência chega depois. Se calhar só para criar uma história que faça sentido. Para nos sentirmos no comando. Talvez não haja mesmo um piloto ali na máquina cerebral. Exato. E essa ideia, repara, não é assim tão nova na filosofia. Nietzsche, por exemplo, tratava o livre-arbítrio quase como uma fábula, uma construção social, histórica. Ele sugeria que talvez tenha sido útil para estabelecer conceitos de responsabilidade, para se poder julgar, punir. Pois, faz sentido. Se calhar não somos tão livres como gostamos de pensar. Mas então, por que é que esta sensação, esta fábula, se quisermos, seria útil a nível individual? A percepção de controlo, mesmo que não seja bem real, deu-nos vantagens evolutivas. Ajuda a planear, adaptar, não sei. Sem dúvida. Psicologicamente pode ser um escudo contra a paralisia da indecisão. Conhece a história do asno de Buridan? Aquele pobre animal que, pronto, está exatamente a meio caminho entre a água e a comida e morre porque não consegue decidir para onde ir primeiro. Acreditar que podemos escolher evita isso. Claro. E combate também aquela passividade do chamado locus de controle externo, aquela crença de que somos só joguetes do destino ou da sorte.
Acreditar que controlamos motiva-nos. E talvez traga algum conforto existencial e acreditar no livre-arbítrio nos poupa da ansiedade de nos vermos como meras peças numa engrenagem, sem qualquer agência. É quase vertiginoso pensar o contrário. Pois é. Mas a utilidade extravasa o indivíduo. A nível social, esta crença é fundamental. Todo o nosso edifício moral e legal, a ideia de que somos responsáveis pelos nossos atos, que merecemos recompensa ou castigo, assenta nisto, na premissa de que podíamos ter escolhido agir de outra forma. Uhum. Será que a crença no livre-arbítrio evoluiu em parte para justificar o nosso desejo de punir os outros? Precisamos de uma razão moral para o fazer e o livre-arbítrio oferece-a? Lá está. E liga-se à ideia das atitudes reativas do Peter Strawson. Sentimentos como o ressentimento por uma ofensa ou a gratidão por um favor parecem depender fundamentalmente da nossa crença de que a outra pessoa agiu livremente. Percebes? É responsável por essa ação. São quase o cimento das nossas relações sociais. Ok. Parece um mecanismo bem oleado e socialmente indispensável. Mas será que esta ilusão, se é que o é, só tem vantagens? Há quem argumente o contrário. Defende que abandonar a ideia de livre-arbítrio retributivo, ou seja, a ideia de que se deve castigar alguém simplesmente porque merece, poderia levar a um sistema de justiça mais humano e, quem sabe, até mais eficaz. Como assim? Um modelo mais focado na prevenção e na reabilitação. Algo como uma quarentena para proteger a sociedade, em vez de ser só punir por punir, com base no mérito que é, filosoficamente, complicado. A lógica seria focar nas consequências futuras e na segurança, em vez de olhar para trás e tentar medir uma culpa que, pronto, talvez nem exista da forma como pensamos. Interessante. Exato. E a nível pessoal, essa crença não nos pode pesar também. Gera ansiedade de sentirmos culpados ou responsáveis por coisas que se calhar estavam fora do nosso controle e pode tornar-nos mais duros a julgar as falhas dos outros. É verdade. E será que precisamos mesmo dela para tudo? Quer dizer, sentimentos fortes como o amor pelos filhos ou a admiração por um talento artístico nato. Sentimos isso mesmo sabendo que não há ali uma escolha livre no sentido clássico. Amamos os nossos animais de estimação sem lhes atribuir livre-arbítrio filosófico, certo? Exato, é um bom ponto. Ficamos nesta encruzilhada, não é? Por um lado, a crença no livre-arbítrio parece um andaime psicológico e social incrivelmente útil, talvez essencial, mesmo que a sua base factual seja debatível. Por outro, será que confrontar essa possibilidade, a de ser uma ilusão, não nos abriria portas para uma visão mais compassiva e talvez mais honesta sobre nós mesmos e os outros? É uma tensão fascinante, sem dúvida. E deixa-nos a pensar. Talvez esta própria conversa, este questionamento sobre o livre-arbítrio, seja parte da nossa evolução contínua, como Nietzsche talvez sugerisse sobre a natureza humana. Um passo na forma como nos compreendemos no universo. Fica essa provocação, então. Se a nossa compreensão do livre-arbítrio continuar a mudar, que tipo de relações e que tipo de sociedade poderemos vir a construir? O que virá a seguir é esta ilusão útil. Estava aqui a matutar se a neurociência e até filosofias como o budismo, com aquela ideia do anatta, o não-eu, nos dizem que esta sensação de haver um eu aqui dentro, tipo um piloto, é mais uma construção, talvez uma ilusão. Sim, uma espécie de narrativa útil que o cérebro constrói. O Hume já falava nisso de uma ficção útil. Pois. E mais recentemente o Gazzaniga, o neurocientista, descreve o tal intérprete no hemisfério esquerdo, que basicamente arranja explicações para o que fazemos, muitas vezes só depois de já termos começado a agir. Exatamente. E isso deixa-nos com uma pergunta gigante. Se não há esse comandante central fixo, então quem ou o quê raio está a tomar as decisões? Fui eu que decidi pegar nesta chávena agora ou foi, sei lá, outra coisa qualquer a acontecer? É a questão fundamental que salta disto tudo, não é? Desafia a nossa intuição mais básica, de sermos nós conscientemente os autores das nossas ações, a nossa agência. Ok. Vamos lá tentar desmontar isto. Falamos, por exemplo, das experiências do Benjamin Libet. Sim, essas são clássicas. Aquelas que mostram que a atividade no cérebro ligada a uma ação, tipo mexer um dedo, começa antes de nós sentirmos conscientemente, ok, decidi mexer. Exato. É quase como se o cérebro já tivesse dado o tiro de partida sem avisar a consciência. Precisamente. E esses estudos, apesar do debate, sugerem isso mesmo,
que a nossa sensação de decidi agora pode ser mais um relato do que já está em marcha, do que a origem. Hum, O Gazzaniga reforça isto com a ideia dos módulos cerebrais a funcionarem em paralelo, muitas vezes fora do nosso radar consciente. E o Damasio até liga o próprio sentimento de self, de sermos um eu, às emoções, aos sinais do corpo. Algo mais básico, menos chefe do que o pensamento racional. certo. Mas então voltamos ao mesmo. Se não é a consciência a carregar no botão iniciar, o que é? São só processos neurológicos automáticos a disparar? O tal sistema 1 do Kahneman, o piloto automático? Bem, essa é uma parte importante da resposta, sem dúvida. Especialmente para muitas ações do dia a dia. Uhum. Mas as fontes também apontam para modelos mais complexos, que não vêm à mente como uma coisa única, mas como um processo, algo distribuído. O Abhidharma budista, por exemplo, Sim. dá uma visão fascinante. Descreve a mente não como um eu fixo, mas como um fluxo contínuo de momentos mentais, muito curtos. Momentos. Sim, e em cada momento surgem vários fatores mentais. Sensação, percepção, atenção e, crucialmente, a intenção, a volição. Estes aparecem juntos, momento a momento, dependendo do que veio antes. Não há um maestro permanente. A decisão emerge desta interação constante. Ah, espera aí. Isso é mesmo interessante. Quer dizer que, em vez de perguntarmos quem decide, a pergunta talvez seja mais como? Como é que a decisão acontece? Como é que ela emerge desta dança complexa de fatores? Exatamente. É uma mudança de perspectiva radical. E não é só no budismo. Mesmo noutras escolas, como a Samkhya no hinduísmo, eles até aceitam um self, o Atman, mas veem-no como passivo, uma testemunha. Ah, ok. A ação para eles vem da interação da natureza, da Prakriti, através do intelecto, Buddhi, do sentido de ego, Ahamkara, que é essa sensação de eu faço, e da mente Manas. O budismo depois vai mais longe e dispensa mesmo a testemunha, foca-se só nos processos. E como é que isto joga com a questão do livre-arbítrio? Se tudo emerge de causas e condições, onde fica a nossa liberdade de escolha? Bem, aí entra o chamado compatibilismo ou determinismo moderado. Filósofos como o Daniel Dennett, por exemplo, argumentam que o livre-arbítrio que realmente importa para nós, para a responsabilidade e tal, não é uma liberdade mágica de começar algo do nada, Certo. mas sim uma capacidade complexa que evoluiu. É a nossa capacidade de refletir, de responder a razões, de ter autocontrolo, de agir sem ser forçado externa ou internamente por uma compulsão, mesmo que as nossas vontades tenham, em última análise, causas. Agimos livremente quando fazemos o que queremos fazer, mesmo que esse querer tenha uma história causal. É uma liberdade prática. Faz sentido, sim. Portanto, aquela sensação que temos de ser o autor da decisão, aquele eu decidi isto, é uma experiência real, claro, e importante, mas talvez seja mais o resultado final de todo este processo, mais distribuído, do que o ponto de partida isolado. É a história que o tal intérprete nos conta sobre o que acabou de acontecer. É uma ótima maneira de colocar a questão. A experiência da autoria consciente pode ser ela mesma um produto destes processos todos, cerebrais e mentais. Em vez de ser a causa primeira e independente, a investigação deixa de ser sobre encontrar o homenzinho dentro da cabeça Uhum. e passa a ser sobre perceber como é que a agência, a capacidade de agir com intenção e até a própria experiência de ser um eu que decide, como é que tudo isso emerge destes sistemas complexos e distribuídos. Ok, percebo. Deixa de ser tão importante encontrar o fantasma na máquina, como dizia o Ryle. Exatamente. E passa a ser mais interessante perceber como é que a máquina nosso funciona e gera não só as ações, mas também essa sensação de controle, de identidade. Então, resumindo, se calhar a pergunta não é tanto quem decide, mas mais como é que a experiência de decidir acontece neste fluxo constante que nós somos, não é? Se as nossas decisões emergem desta forma mais distribuída, menos livre, no sentido clássico do que pensamos, como é que isso pode ou deve mudar a maneira como olhamos para a responsabilidade, para o mérito, para a culpa, ou até para a simples experiência de sermos quem quer que sejamos a cada momento? Fica no ar. Um bom ponto para continuar a pensar. Bem, por agora ficamos por aqui nesta análise. Até à próxima. Até à próxima.